Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Seja muito bem-vindo ao programa NW, aqui na TV Amazônia, canal 7.1, e você também que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Uma satisfação, uma alegria muito grande ter você aí, e você já percebeu que hoje eu estou sozinho aqui, porque o pastor Luciano está de férias. Semana que vem ele está de volta, nós vamos estar gravando novamente juntos, mas nós pensamos em fazer algo diferente para esse último programa do ano. Fazer uma retrospectiva, pegando alguns pontos dos nossos entrevistados nesse ano aqui no ANW. Então, fique aí, nós já vamos passar para você aquilo que de melhor aconteceu nesse ano por aqui. Um dos temas que nós tratamos aqui nesse ano foi sobre saúde. Nós temos até, e fica o conselho para você ver no nosso canal do YouTube, por exemplo, uma entrevista que nós tivemos com o Dr. Fábio Botelho, com o Dr. Charles Serednik, numa programação especial, num culto que nós temos para empresários na Pasteur Santarém, que é o Negócios do Reino, para empresários, empreendedores, para aqueles que querem prosperar no reino. Nós temos esse culto e lá no nosso canal do YouTube tem essa entrevista que foi muito legal. Mas aqui no estúdio nós tivemos o privilégio de receber o Dr. Ronaldo Guimarães e também o Dr. Ricardo Tomás. O Dr. Ricardo Tomás, oftalmologista, e o Dr. Ronaldo Guimarães, ele é cirurgião. Então, assim, fique ligado no que eles passaram pra gente. E o senhor falou que até no meio que o senhor está, no meio profissional, né? Eu sempre tive uma admiração pelo Dr. Ronaldo, que eu sempre acompanhei ele pelas redes sociais. Quando eu via, aonde é que ele não? Estava no final de semana estudando. Aí quando eu vi outra vez, o Dr. Ronaldo estava fazendo algum curso em algum lugar, estava procurando sempre se profissionalizar. E isso é muito importante, evidentemente, para a sua profissão, mas o senhor compartilhou que tem vezes assim que lá na hora do vamos ver, lá que aí acontecem umas coisas que todo mundo chega e fala o quê para o senhor? Adilson, é um negócio assim, a gente tem vivido certas situações sobrenaturais realmente, entendeu? Uhum. De você sentir nitidamente a presença de Deus, né? E você realmente ver o milagre na hora, né? Uhum. Recentemente eu tive uma situação extremamente complicada num hospital determinado aí que eu estava operando, né? E a cirurgia é um negócio assim, você entra, você sabe quando vai entrar, você não sabe quando vai sair. E você não sabe as complicações que você vai enfrentar, porque se você soubesse, você não passaria por elas, né? Evidentemente, sim. Né? Se você soubesse a situação que você fosse enfrentar e as dificuldades que você teria, você nem começaria a cirurgia, né? Tanto que aí, quando a gente sai de casa, a gente ora ao Papai do Céu, que não é para chegar no meu consultório, na minha frente, não deixe chegar. Mas se for da sua vontade, deixe chegar, porque eu sei que o Senhor está comigo e se acontecer alguma coisa, o Senhor vai me ajudar nessa situação. E recentemente eu passei por uma situação assim, né? Desesperadora, né? Estava operando uma senhora e no meio da cirurgia a coisa assim degringolou de uma forma que chega no teu limite humano. Sim. Chega no teu limite humano, você para. Quando você tem o Papai do Céu no seu coração, você corre para ele. Sim. E foi exatamente isso que eu fiz, né? O esposo dessa paciente estava lá fora, né? A conversa que eu tive, isso foi na sala lá. Uhum. Todo mundo me ouvindo. A oração foi falada e todo mundo ouviu, né? Pode ser que alguns colegas possam até me criticar, porque às vezes a gente pensa que é ilimitado, mas como eu conheço o Papai do Céu, eu sei que eu sou limitado. Uhum. Eu tenho limite. Exato. Eu tenho essa consciência, entendeu? De que eu tenho limite. E chegou no meu limite. E eu conversei com ele ao vivo lá na hora. Eu disse, papai, se o senhor não entrar nessa cirurgia agora, eu tenho certeza que ela vai morrer. Nossa. E
Meu pai, eu não queria dar essa notícia para o marido dela. Ela entrou para fazer uma cirurgia letiva. Eu não quero chegar lá fora, Senhor, e o Senhor e chegar lá para ele e conversar com ele. Sua esposa morreu na sala de cirurgia. Eu não quero dar essa notícia para ele, Senhor. Eles todos ouviram na sala essa oração. Adilson é assim, sobrenatural. Você vê o que está acontecendo e você vê a coisa acontecer instantaneamente. Ela estava sangrando de uma forma que eu não conseguia conter o sangramento. E o pior é que eu não conseguia definir de onde vinha esse sangramento. Nossa. Eu não tinha essa capacidade. Adilson, quando eu fiz essa oração, o sangramento parou instantaneamente. Meu Deus. Parou. Era um sangramento assim que eu sei que foi um milagre que aconteceu ali. Porque se não tivesse acontecido isso, provavelmente eu não tinha capacidade de resolver a situação. Não tinha. Foi essa a conversa que eu tive com o papai. Papai do céu, eu não tenho essa capacidade. O senhor sabe, eu não tenho essa capacidade. Nossa. Se o senhor não me ajudar, realmente eu vou dar essa notícia lá fora. Se o senhor possa me ajudar. Como é que foi a decisão de você vir para Santarém? Aí sim, aí já foi em 2006, quando eu já estava trabalhando e tal, entrando no mercado de trabalho. E como eu e o Cristiano, né, que a gente já se dava bem nessa época aí, a gente viu que lá em Pernambuco nós não iríamos ter tanto crescimento quanto em outras cidades mais longe e tal, né? A gente pensou, a gente nem sabia que existia Santarém nessa época, né? Então a gente tentou pesquisar no interior do Nordeste, mas o interior do Nordeste assim, visualmente até hoje você vê que é mais pobre do que o interior aqui do Norte. É mesmo? Assim, parte de sertão? Porque a gente já frequentava, né, esses locais, né? Apesar de a gente estar na capital, mas a gente fazia trabalhos nas cidades do interior. E a gente também trabalhou dando plantão como médico também, não só na área de oftalmologia, Sim. na medicina geral, né? Porque para ganhar dinheiro logo inicialmente, a gente é médico geral, né? Faz Depois de tudo, tanto né? anos estudando, só gastando, né? Faz Tem que ganhar dinheiro, parto, né? faz pequenas cirurgias, Pôs saúde. atendendo urgência nas cidades do interior e tudo, faz tudo, né? Então, a gente, conhecendo a realidade, aí viu, ó, se for para montar uma clínica bacana numa cidade do interior, é melhor a gente procurar um interior mais rico, né? Que tenha mais condições da gente evoluir, porque a gente estava justamente iniciando a nossa carreira, né? E bem preparado, né? Aí surgiu essa ideia de vir para Santarém, porque no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, anualmente é feito um censo dizendo as cidades onde tem mais ou menos oftalmologistas, quantidade, né? Naquelas regiões, nas cidades. Aí a gente viu que aqui no Norte, até hoje, né, a proporção de médicos, não digo só de oftalmo, não, de várias especialidades, é muito pouco comparado com o que se tem no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste e Nordeste, né? A realidade aqui ainda continua essa. E aí a gente decidiu, então vamos para o Norte. Aí pronto, vamos para o Norte para onde? Aí pegou o mapa, viu, ó, tem uma cidade ali, lá no meio da Amazônia ali, que tem, sei lá, meia dúzia de oftalmologistas para 300 mil pessoas ali, entendeu? Aí, então, o primeiro ponto é Mas como ali. você lembra como vocês levantaram essas informações? O Cristiano viu pelo censo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ah, sim. Aí do lado ele pesquisou assim, Esses Santarém, dados são públicos, né? Não são. sim. Aí ele pesquisou Santarém, ele viu o alter do chão. Rapaz. Não, esse negócio já foi quando estava aqui. Não tinha noção de Nem como era a sabia que cidade, tinha. não. Aí, na época, a gente até entrou em contato com o secretário de saúde daqui, era o doutor Emanuel, nessa época. Aí, dizendo que a gente estava querendo vir, aí ele vem e tal, chega aqui, os colegas vão lhe receber. A gente veio em 2006 para conhecer e já decidiu ficar. 16 anos já, então. Aí eu tinha ainda umas coisas para resolver em Recife. Nessa época, o meu pai também faleceu.
Aí Cristiano já ficou em 2006. A gente escolheu o ponto que hoje é a clínica até hoje. Começou a reformar. Eu fui para Recife resolver todas essas questões de família e as pendências. E em 2007 já vim também de vez para ficar, né? Eu fiquei indo e voltando. A minha esposa já era de Recife, né? Mas aí ela veio depois. Primeiro eu vim, me estabilizei, né? Tudinho para depois ela vir para cá. Nessa época ela ainda estava estudando ainda arquitetura. Aí foi o tempo também dela terminar, né? Deixa aqui. Que louco. Pronto, aí chegando aqui, eu lembro que o Cristiano já ficou em 2006, eu fiquei indo e voltando e tal, né? Mas eu já estava certo que ia vir, né? Não ia abandonar ele não, entendeu? Aí ele, quando eu cheguei uma vez no aeroporto, ele, rapaz, pegou no aeroporto e me levou logo para o Alter do Chão. Para mostrar logo que era, né, a parte mais bonita da região, né? Aí, rapaz, isso é muito bonito aqui e tal. Aí, pronto, a pessoa que chega assim, já vê logo um paraíso desse, já se Era o encanta, incentivo né? que faltava. Que legal. E olha que nessa época, 2006, 2007, Estava chegando a Cargill ainda, eu lembro que estava o navio do Greenpeace ainda aí na frente da cidade. Tava confuso o negócio. Estava confuso. Eu não entendia nada, eu via o pessoal falando, mas na minha realidade era outra, né? Estavam fazendo aquele viaduto ainda que passa por cima da Cuiabá. Da Fernando Guilhom, ainda estavam construindo. Era bem diferente do que é hoje. Hoje, qual um dos maiores problemas, assim, para as pessoas da saúde dos olhos, na sua opinião? A maior causa de cegueira, assim, tem a cegueira irreversível e a reversível, né? A cegueira reversível, a maior causa é a catarata. Ainda entendeu? E reversível? Reversível, porque opera e volta a enxergar, né? E as irreversíveis é glaucoma e retinopatia diabética. Essas daí, assim, à medida que vai piorando a visão, não reverte mais, até chegar ao ponto da cegueira e pronto, entendeu? Glaucoma, pode explicar um pouco sobre o glaucoma? Então, já que é irreversível, para as pessoas já, se tiver como prevenir, não sei se tem como, se eu puder explicar. Porque assim, o glaucoma, se você tiver que ter o glaucoma primário, que a gente chama, né, que é o mais comum, você não tem como evitar ter o glaucoma. Você tem como descobrir ele no início. Mas você não tem nenhum remédio, nenhuma medida assim comprovada que você vá fazer que evite ter a doença. Se você tiver programado lá geneticamente para ter a doença, você vai ter. Isso eu estou falando do glaucoma primário, que é o mais comum, porque tem o glaucoma secundário, que é ocasionado por alguma outra razão, algum outro motivo específico, né? Então, esse glaucoma primário geralmente começa a aparecer depois dos 40 anos de idade. Então, o que é que se preconiza normalmente? É que depois dos 40 anos de idade, quando você vai fazer sua consulta normal de rotina, que geralmente, como você falou, começa a ter dificuldade para perto, entendeu? O médico tem a obrigação de fazer o exame do fundo do olho. Porque se ele detectar que tem algum sinal ali suspeito da doença, ele já pode pedir outros exames mais específicos para diagnosticar se a pessoa já tem o glaucoma ou se tem um risco maior, fatores de riscos relacionados para desenvolver a doença e dizer se vai precisar de acompanhamento. Ou se tiver o glaucoma, já de tratamento, entendeu? Tem algum sintoma ou não? Não, invisível? Nessa fase assim, não. Só o Quando médico vai ter consegue sintoma detectar. é porque já está bem avançado, que é a diminuição do campo visual. A pessoa vai vendo como se estivesse dentro de um cano, assim. Aí nessa fase é porque já está muito avançado. Eu não sei se é glaucoma ou é outra doença na visão que dá uma pressão nos olhos. O principal fator de risco para desenvolver o glaucoma é a hipertensão ocular. Porque tem gente que tem hipertensão ocular a vida inteira, mas não desenvolve a doença. Mas grande parte dessas pessoas que têm hipertensão ocular vai desenvolver o glaucoma. Aí por isso que muita gente relaciona glaucoma com pressão alta dos olhos. Está correto, realmente.
quem tem a pressão alta dos olhos geralmente vai desenvolver o glaucoma, mas nem todos. Tem gente que não desenvolve, não. E também tem gente que desenvolve glaucoma sem ter a pressão do olho alta. É só um indício, não tem como... Tem gente que vive a vida inteira com a pressão do olho baixa, normal, e acaba desenvolvendo o glaucoma, que a gente chama de glaucoma de pressão normal. E qual é a outra que também é irreversível? Você falou duas, glaucoma e falou... Retinopatia diabética. A retinopatia diabética. A retinopatia diabética. A retinopatia. Não é A, não. Você que falou errado para mim, então. A retinopatia diabética. Entendi. É porque eu aprendi uma palavra nova. É de retina. Retinopatia quer dizer que é doença da retina, né? Não acerta uma retinopatia, eu acerto. Eu só coloquei um A na frente. Eu não. Tá igual aqui a Bíblia, não pode acrescentar um tio. Final porque a hepatopatia é o fígado doente, né? Retinopatia é a retina doente, né? A diabética que está dizendo que é justamente por causa da diabetes. Da hemorragias, exudatos e edema na retina, que a gente também diagnostica fazendo o fundo do olho, e também no início não dá sintomas, só quando já está avançado que vai dar. Aí então, também... Aí, no caso, se a pessoa tem diabetes, ela tem que ficar de olho. O diabético, ele se preconiza que o diabético se faça o exame do fundo do olho todo ano, independente se ele vai trocar o óculos, se não vai, todo ano, entendeu? Porém, assim, de acordo com o acompanhamento, o médico pode até dizer, volte daqui a 2 anos, porque se ele tiver com a diabetes controlada, não tiver lá nenhum sinal de que vai aparecer nenhuma retinopatia, aí o médico pode até dizer, não, pode voltar daqui a 2 anos. O problema é, quando a gente fala isso, só volta com 5, 6 anos. Quando a gente diz com 1 ano, ele volta com 2, entendeu? Uma das linhas temáticas que nós trabalhamos aqui é a música. Você vai ter a oportunidade de rever a entrevista, pontos da entrevista, na verdade, do Gedson Aguiar, ministro de louvor, vocalista da banda Som e Louvor, que esteve aqui no Congresso da Paz no mês de julho. Nós também entrevistamos o Fanuel Palazzo. Fanuel Palazzo também, ministro de louvor, fora de série, realmente Deus tem usado muito ele. Você vai poder acompanhar também trecho da entrevista dele. Nós, já quase agora, final do ano, entrevistamos uma dupla de amigos muito legal, que está com um projeto muito interessante na área de produção musical, que é o Davi Nogueira e o Ian Pereira, são prata da casa. E também, seguindo essa linha de prata da casa, nós entrevistamos o Bruno Martins. Bruno Martins, ele é líder do Ministério de Louvor da Paz Church Santarém, do Paz Music, e ele trouxe também experiências voltadas com a música e com o ministério. Vamos acompanhar. Como você falou, a gente já está há alguns anos já, graças a Deus, alcançando milhões de pessoas. Mas a nossa história começou aqui no Norte, a nossa história começou em Jacundá, de onde eu sou natural. Meninos que tinham um sonho de montar uma banda, mas antes mesmo desse sonho nascer dentro da gente, Deus já tinha gerado esse sonho. E vou voltar aqui bem no comecinho, quando minha mãe estava grávida de mim, Deus usou uma pessoa e falou, esse é seu por um período, ele vai voar. E todo mundo que é na cidade, todos os pastores, todos os pregadores, Deus sempre usava para falar, olha, vocês andarão o Brasil e o mundo, Deus tem algo na vida de vocês. Então a gente cresceu ouvindo essa promessa. E a gente, por ter pais evangélicos, a gente sempre dentro da igreja. E às vezes a gente era músicos, mas não tinha oportunidade de tocar na sede, ia para a congregação. E o tempo foi passando, eu, Samuca, que está comigo hoje, batera, Silas, que seu irmão já não está mais conosco. A gente assumiu a banda da sede, uma igreja para 4 mil membros, maior prédio da cidade. Em Jacundá mesmo? Em Jacundá. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E tinha uma igreja desse tamanho? Desse tamanho. E a gente assumiu. A gente assumiu o ministério, moleque já. E a gente começou a tocar e o tempo foi passando. E uma vez a gente fez um demo de uma música em forró. E a gente soltou esse demo. Começou a rodar a região. Começou a alcançar outros estados. E que ano foi isso, Jefferson? O demo foi em 2001.
E não tinha negócio de rede social, YouTube bem iniciante, Não, né? iniciante. O que tinha era Flogão, tava indo pro Orkut, Aham. é o novo. E aí a gente veio, na realidade, em 2002 lançou. Gravamos o primeiro CD em 2004, ainda no Pará, sinal fechado. E a gente colocou na plataforma do Palco MP3. Ah, lembro. Lançamos Palco MP3. e deixamos lá. E com o tempo, sempre olhando no site, começou 1.000, 2.000, 3.000. Quando começou a chegar em milhões, a gente não acreditou. Uma banda do interiorzinho, mas era promessa de Deus. Eu vou correr, que a história é longa. E em 2007, já o CD bombado na internet, a gente estava num culto de jovens, nossa igreja, um congresso. Era sexta, sábado e domingo. Como a gente era músico também na igreja, domingo de manhã a gente tocava. Aham. Só que jovem, caravana, todo mundo no colégio, de madrugada tocando no sábado. Quando chegou no domingo de manhã, todo mundo com sono. E tinha um pregador chamado Washington. Ele estava pregando e ele tinha um negócio que do nada ele estava pregando, porque Deus ele parava e falava aleluia. Quando ele falava aleluia, a igreja já entendia que Deus estava mostrando algo para ele. E nesse dia de manhã, a gente lá meio pro sono do culto, ele pregando e ele falou aleluia. Quando ele falou, a igreja já glorifica, sabia? Deus me mostra o nome. Sonho e louvor, quem é? Aí todo mundo meio que dormindo, acordou ali e diz, assim diz o Senhor, é chegado o tempo de cumprir as promessas que eu tenho feito desde o ventre da tua mãe. E ainda esse ano, vocês vão sair daqui dessa cidade. E eu vou levar vocês para outro canto. De lá vocês ganharão o Brasil e o mundo. Fevereiro de 2007. Quando foi em junho, maio de 2007, CD bombado no Palco MP3, o empresário liga pra gente. Botou uma história bonita e que ia levar nós para Fortaleza, para morar lá, que ia investir na banda, tinha isso, que tinha aquilo. E aí a gente juntou a promessa, é esse ano. O que o cara fez, pronto, é de Deus o negócio. E aí a gente foi embora para Fortaleza dia 17 de setembro de 2007. Fevereiro a promessa, setembro a gente desembarca em Fortaleza. E aí a gente chegou lá e a história é a história que muita gente já sabe. Tudo aquilo que o cara falou não era verdade. Mas Deus tinha um propósito com a gente ali. Hoje eu entendo, se ele fala a verdade, ninguém sai de casa. Ele foi um canal para tirar vocês Com lá certeza. da cidade, mesmo que ele não cumpriu. Nada. Mas foi a ponte que levou Se vocês ele pra lá. fala a verdade, eu não sairia da Ninguém ponte, ia. não. Nem na divisa do meu município. Moleque, adolescente na época, não tinha saído de casa. Mas só que aí, ele foi o canal, Deus tinha colocado ele realmente, mas ele não soube ainda. Mesmo assim, a gente ainda quis ficar com ele, mesmo sabendo que ele não... Aham. Só que ele começou a fazer umas coisas que desagradou o nosso ministério e, enfim, a gente rompeu com ele. Aí entra a melhor parte de todas. Porque foi quando Deus falou, agora vocês vão entrar na minha escola. Agora vocês vão me conhecer de verdade. Aí a gente experimentou coisas sobrenaturais. Morando na capital, adolescentes, sem conhecer ninguém, morando numa kitnet, sem Pois ter é, você é nada novo, dentro. né, cara? Então, Sou novo. você saiu com quantos anos pra Fortaleza? Eu saí com 18. Então, vocês começaram muito novo. Porque Muito novo, já era desde muito 2007. cedo. Desde muito cedo. Vocês assumiram, então, voltando à fita, vocês assumiram o ministério da 2001. igreja, vocês eram um menino, quase, Moleque. criança, quase. Adolescente, é. Porque com 11 anos, 12 anos. A gente tocava antes no culto de criança, adolescente. Você já cantava ou tocava? Eu tocava teclado e cantava. Na verdade, eu rodei, né? Baixo, teclado. E aí, eu tive que assumir sua voz com o tempo. E aí, a gente chegou em Fortaleza, aí a gente experimentou mesmo na Escola de Deus e foi ali que Deus forjou também o nosso caráter cristão. Ali foi, de verdade, eu conheci o Deus que me chamou. E aprendi a ser dependente dele até hoje. O Fanel já lançou uma outra canção, que é a geração de João Batista. Compartilha como é que foi gerada. Você tem testemunhado sobre isso quando está ministrando, mas é muito legal, né? Porque é a segunda canção após Contemplação. Cara, muito impactante na igreja local. A gente vê, né, onde ela é tocada, né? Eu já vi em São Paulo, tenho visto aqui em Santarém, como às vezes a pessoa é a primeira vez que canta e ouve, mas ela se envolve na música.
E atrai realmente a presença de Deus quando essa canção é ministrada. Verdade. Mas isso não é aleatório, isso tem Ela vem de uma um lugar, origem, né? Isso. Na verdade, pastor, a gente ainda não lançou a música, ela está gravada, eu já tenho cantado a canção em vários lugares, e a canção tem tomado uma proporção muito grande. Várias cidades do Brasil estão cantando a música, e tem lugares que eu ainda nem fui, tipo o pessoal da Bahia. Eu fui na Bahia, velho. E aí eles cantaram lá em Salvador, uma igreja lá, e aí me marcaram, eu repostei. E uma galera da Bahia começou a me seguir lá, e eu achei muito legal isso. A canção ainda não foi lançada, mas está alcançando muitos lugares. Tem um vídeo aí que ele está chegando no YouTube a 400 mil visualizações com uma parte dessa canção, né? É aquele medley, né? O medley, né? Então, essa canção, na verdade, ela nasceu... Eu estava saindo de Santarém, estava aqui em Santarém, tinha cantado a canção Contemplação, que eu escrevi ela em janeiro, lá em Fortaleza, e vim cantar aqui no acampamento. E ela não iria entrar no set list. E quando o pastor Luciano foi pregar, acho que era sábado à noite, alguma coisa assim. Sim. Cara, a gente começou a cantar a canção e a presença de Deus inundou aquele lugar. E eu lembro, não sei se você está lembrado disso, mas o pessoal não saiu lá, era para descer, para ir para a festa. E, era meia-noite, 1h da manhã, e o pessoal lá em cima, adorando no chão, mover. E atrapalhou, assim, né? Atrapalhou a nossa agenda, mas não era a agenda de Deus. É a agenda de Deus, né? Então, foi uma presença muito forte. Então, eu estava saindo daqui e tinha uma agenda em Belém, depois eu iria para São Paulo. E quando eu cheguei em Belém, depois dessa atmosfera tão poderosa que a gente viveu aqui em Santarém, eu estava de madrugada, cara, e não conseguia dormir, o meu espírito incomodado, assim, sabe? E aí eu fui meditar mais na palavra, e orando, e naquela estação eu estava lendo sobre que o espírito de Elias ia ser derramado sobre a terra, né? O espírito de Elias, e eu fiquei pensando, o espírito de Elias, e fui estudar, estava estudando sobre isso, porque alguns acreditavam, ou acreditam, que o espírito de Elias é uma pessoa que vai ser levantada nos últimos dias. E aí eu fiquei estudando, e naquele tempo Deus me deu um entendimento, né? Eu vou compartilhar com vocês uma heresia particular, né? Então, não seria o espírito de Elias, não seria uma pessoa, mas seria o legado de Elias, ia se levantar nos últimos dias. E o que seria esse legado de Elias? Elias foi alguém que preparou Eliseu para viver novos níveis de glória, níveis mais profundos do que ele viveu. Então, nós pregamos atualmente muito sobre ser filho de Deus. Ser filho. Mas o que marca esse início dos fim dos tempos é uma geração de pais espirituais. Nós precisamos nos levantar como pais de uma geração e vamos preparar essa geração para viver níveis maiores de glória. Eu acredito muito que se nós discipularmos bem essa geração, nós discipularmos as nações, preparando eles para esse tempo que o Senhor virá, eles estarão prontos, cara, para não negar o Senhor, né? E para isso acontecer, eles precisam ter o seu coração fortalecidos em Cristo. Uma experiência com Jesus vai te fazer permanecer nesse lugar. Quando Estevão está sendo apedrejado, o que fez Estevão permanecer? Ele olhava e contemplava o Senhor de braços abertos. Ou seja, uma experiência profunda com Jesus te faz permanecer no lugar que Deus te chamou. Então, levar essa geração a viver uma experiência com Deus, nós precisamos ser pais espirituais, pais de uma nação. Então, Deus ministrava muito forte ao meu coração. E aí nasceu essa canção, Geração de João Batista. Então, eu fiquei imaginando João Batista no Rio, falando, olha, vai vir um homem aí que ele é muito maior do que eu. Eu batizo com água, ele batiza com fogo. No Espírito Santo e com fogo. Ele é o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as suas sandálias eu não sou digno nem de desatar. E ele pregava sobre esse Jesus. E quando ele está ali, de repente, de longe, vem Jesus. Eu fiquei imaginando essa cena. E ele olhando, cara, quem está vindo ali é o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que eu prego. Ele está vindo ao meu encontro. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Tem como mostrar um pouquinho da canção? Sim.
E ela nasceu desse primeiro entendimento, né? Deixa eu pegar aqui. Certo, Tá ligado aí, aí? né? Tá ligado aí? Manda ver. De longe vejo Salvador vindo ao meu encontro. Suas sandálias não posso desatar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cara, aí a canção nasceu aqui. E naquela madrugada, Deus foi trazendo uma revelação cada vez maior sobre esse entendimento, sobre essa geração que vai preparar o caminho para o Salvador vir reinar. Então, há uma responsabilidade para nós, como igreja hoje, de sermos pais espirituais dessa geração. Né? Prepararmos os nossos filhos, prepararmos os nossos discípulos para viver níveis maiores de glórias, experiências sobrenaturais. Cara, o que é Macpela? Quais são os objetivos? Qual o diferencial? A Macpela nasceu, na verdade a Macpela nasceu, já tinha nascido. Você batido na mesa aí, Magno. Não era pra ter feito isso. Eu já estava trabalhando com produção em Santarém porque eu tinha uma ideia de trabalhar produzindo, mas meu portfólio seria uma banda. Eu tive montado uma banda, eu trouxe para Santarém essa banda e comecei a produzir. Só que em paralelo eu também ajudei a igreja. Para quem não sabe, a música Vinho Novo eu arranjei. O Magno ajudou também a gravar, mas todo o arranjo foi eu que fiz. Legal. Guitarra, bateria, tudo mais. Ele é o cara. Você voltando, né? Mas aí eu comecei a trabalhar, só que não era. Eu queria trabalhar com isso, só que eu ainda não tava. Eu precisava de dinheiro na época, então eu estava trabalhando com outra coisa. Então 100% do meu tempo era para trabalhar com outra coisa e o restante eu trabalhava com produção musical e com a minha banda. E aí o Davi voltou do curso dele. E, cara, mas a gente tinha conversado lá em Portugal, tipo assim, bora fazer uma coisa mas junto. eu tava em Goiânia ainda. Só que a gente se conhece desde criança, desde adolescente. Ele que ia lá pra Martinha me ajudar, ele e o Samuel estavam direto lá. Então a gente é amigo desde essa época. Só que a gente se afastou, porque não tinha conveniência em conversar. Só que, engraçado que quando ele voltou, foi como se a gente não tivesse nunca separado, a amizade, entendeu? E aí disse, mano, volta. Eu não sei, ele queria ir pra São Paulo. Eu disse, mas volta, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí quando ele concluiu o curso, ele voltou. Ele disse, mano, bora montar uma empresa de produção musical. Eu disse, bora, mano, bora. E aí surgiu, a gente pensou ideia de nome. Ele queria que fosse ID Productions, ID Produções de Ian e Davi. Não, mas tem tipo assim, ID de identidade. Sim. A gente quer dar identidade à música das pessoas. E ID de Ian e Davi. Mas é muito brega isso aí, né? Hoje em dia eu penso que eu fico com vergonha de falar. Só que eu tinha um nome na minha cabeça que era Macpela. Eu queria fazer alguma coisa com o nome Macpela. Por que um projeto. Macpela? Cara, Macpela é o túmulo dos patriarcas. Ele, na verdade, é o campo que tinha uma caverna. Significa caverna dupla. Que tinha uma entrada, tinham duas entradas. Isso. Né? Só que o que eu penso é mais que um túmulo, ele é mais um lugar que... Ele é um túmulo, né? Eu fiquei preocupado assim. Macpela foi o túmulo que Abraão comprou pra Sara. Verdade. Aí depois começou, todo mundo foi enterrado. O nome que significa duplo, né? Duas entradas e tudo mais. Só que eu fiquei preocupado. Falei, Macpela? Quem é Macpela? Já é bonito, mas o que é? Eu fui pesquisar túmulo. Eu falei, vai enterrar o sonho das outras. Túmulo vai enterrar o sonho das pessoas? Já achei isso. Aí mas não, aí, mano, aí eu fui explicar. Aí eu fui explicar, mano, duplo. é porque assim, duas pessoas. É um nome bonito, é um nome que sei tanto falar em inglês, português é a mesma coisa. É um nome legal, é um nome marcante. E aí eu falei assim, mas cara, eu vejo de uma forma diferente, porque o túmulo também é um memorial. Eu vejo a música como memorial. É uma coisa que é eterna, a pessoa vai deixar um legado. E é uma coisa, a música é uma coisa que ela é eterna, cara. Tem a música Amazing Grace, quantos anos ela tem? Então eu acho que é uma forma de registrar e deixar o legado. Aquela pessoa passou por aqui. É a mesma coisa do túmulo, quando o cara tá lá, olha, a pessoa viveu, foi um morreu, pai, foi um marido, foi não sei o quê. Deixa um legado. E essa é uma das missões da Macpela. A gente mudou meu pensamento, que eu falei, caramba, túmulo pra mim era só a pessoa morreu. A gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, que vocês pensam em ter uns diferenciais e outras vertentes na empresa, né? Além do que apenas alguém contratar vocês para produzir. Com certeza. Porque tem muita gente fazendo isso, né? Até online você... Hoje, manda pro MP3, o cara vai devolve para a produzida. Exatamente. Então, o que vocês pensam realmente de abrir, de alcançar, de, sei lá, trazer alguma inovação para esse mercado? Principalmente Santarém. Exatamente. Né? Eu não conheço bem o mercado
produção musical em Santarém, mas é uma cidade, assim, médio porte, né? Não tem uma expressão nacional. Exato. Mas tem muita gente boa aqui. Sim, com certeza. Músicos, e muita gente com certeza. que saiu de Santarém e está arrebentando em fora. Exato. Exatamente. Então, o que vocês pensam assim, de trazer de novidade? Porque vocês são jovens, estão muito atualizados com o que acontece no mundo, né? Com certeza, porque hoje não tem mais fronteiras por causa da informação, da internet, de tudo. Sim. E vocês tiveram o que contaram um pouco antes, essa saída para grandes cidades, para grandes centros. Um ponto de vista diferente. Agora vocês têm um know-how para começar algo novo aqui. Eu vou começar, ele o Vasco vai completar também. É que o nosso diferencial é que Santarém ainda está... Falo não só Santarém, o Norte, é muito adormecido nessa questão musical, principalmente no meio cristão. Exato. Talvez seja fomentado para bandas de forró, bandas seculares, mas dentro da igreja a gente não vê. Falar um nome aqui de Santarém que você conheça, que canta música, que compõe, que faça esse trabalho na região, não tem. Chama gente de fora. Então, o diferencial do Macapela, ele é um estúdio que você pode tanto gravar o áudio quanto o vídeo, está tudo preparado. Tudo preparado para você ir lá gravar e também produzir. Vai ser um lugar que você vai conseguir ter um ambiente agradável, um lugar que você vai poder criar, entendeu? É um lugar que a gente tem experiência com produção, né? E a gente consegue te dizer, olha, cara, precisa fazer isso. Porque hoje em dia, você não precisa ter o contrato com a Sony Music, você não precisa ter o contrato com uma gravadora ou uma distribuidora grande. Você consegue ter uma relevância e um alcance você mesmo se engajando, porque hoje em dia está tudo na rede social. Exato. Tem um cara que ele era o diretor de marketing da MK e tal, o Maurício alguma coisa. Ele fala sobre isso, que hoje o artista, ele é o que mais faz o marketing dele do que a gravadora. Hoje em dia a editora é só aquela que sobe a música, faz o contato com o Spotify, coloca na playlist e tal. É uma coisa ou outra. E então a gente dá esse suporte. A nossa prioridade é encontrar pessoas que tenham principalmente o chamado e propósito, né? Que queiram, porque a gente entende que a música, a composição é um talento que Deus dá, é aquela palavra dos talentos. Se você enterra esse talento, Deus vai te cobrar. Quando você chegar no céu, Deus vai te cobrar. Por que tu não lançou aquela música? Tinha tantas pessoas que seriam tocadas com aquela música e você não lançou, pessoas que seriam abençoadas e você guardou para você aquilo. Porque aquilo que Deus dá não tem a ver com a gente, não tem a ver para abençoar a nossa vida, o ego, mas tem a ver com abençoar outra pessoa. Então a gente quer ser essa ponte, transformar aquilo que Deus te deu para abençoar outras pessoas e alcançar outras pessoas, entendeu? Então é isso que a gente tem o intuito, não só profissional, mas também ministerial. Até porque foi o que a gente viveu, né? Por muitas vezes a gente tentou... Eu, por exemplo, posso falar de mim, né? Eu tentei fugir dessa vertente musical, não propositalmente como o Jonas, mas porque eu não via saída, tipo, acho que isso não é uma saída profissional que dê futuro. Mas aí depois Deus teve que mostrar de alguma forma, foi mostrando, olha, tem que ir. Eu falei, beleza, então... Sim. Acho que eu estou negligenciando isso e eu acho que eu tenho que entrar nesse caminho, né? É o Mac e o Bela. Mac e Bela.
Show de bola, né, cara? Meu Deus. Parabéns. Vamos lançar logo pra cantar na igreja. Amém. Eu já vejo a igreja cantando. É uma Nossa, música quando que... ele me mostrou essa música, eu falei, caramba, bicho, essa música é muito boa pra igreja cantar. Eu consigo ver. Porque ela é muito. Ela fala de Jesus, ela é muito cristocêntrica. A exaltação. E ao mesmo tempo E ela ela é muito leva a igreja a cantar. E cola a gente rapidão. fala, a igreja, levantamos nossas mãos para te adorar. Então, convoca a igreja para adorar a Deus. E depois que eu vi, eu não consigo esquecer. Te Exaltamos pra mim é só essa música. Eu fui cantar no Difflin Pray. E aí eu ia fazer tipo um medley, eu ia puxar aquela música Te Exaltamos. Eu nem sei como é que é agora a música. Te exaltamos. Te exaltamos. Eu não esqueci da música. Eu quase puxei da música pra ela. Eu falei, meu Deus, o pessoal não vai entender. Ainda bem que foi no ensaio. Eu falei, nossa, qual é a música? Aí eu. Porque essa música pega de uma forma. Eu mostrei pro Fanuel também, ele é. Cara, a música é muito bonita, tem que ser lançada. Sobre os músicos, uma coisa que eu vou falar um pouco sobre o Worship Camp, que nós fomos lá no começo do ano e aprendemos muito. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi um painel que a gente teve com alguns músicos que tinham lá, e músicos bons, profissionais, mas que eram cristãos. Aí teve um tecladista, que eu não lembro o nome dele agora, foi até o que gravou agora com o Fanuel lá, os vídeos dele lá. Ah, tá. Ele falou assim, gente, ser músico é uma coisa, mas ser um músico com compromisso com Deus é outra, totalmente diferente. Porque eu lembro que a minha experiência como tecladista, eu ficava lá em casa lendo a Bíblia, lendo o Salmo, lendo qualquer coisa, e de repente eu começava a tocar. E eu me imaginava, porque as notas não são palavras, né? Mas eu me imaginava tocando aquilo que eu estava lendo. E de repente o ambiente começava a mudar em casa, eu não sabia o que era aquilo. Sabe? E ali eu era tocado profundamente por Deus, começava a chorar, e quando eu ia para a igreja era da mesma forma. Aí mais na frente, que ele foi convidado para fazer um seminário lá no F-Hope, né? Ele foi entender o que era aquilo que acontecia, né? Então, é possível você ser um músico e ser um músico compromissado com Deus. E essa coisa se refletir naquilo que você está fazendo na hora da ministração. Aquilo ali abriu meus olhos e eu trouxe para os meninos. Eu falei, olha, eu vi isso, né? Eu ouvi isso. Dessa forma, vamos colocar em prática aqui. Né? Não seja simplesmente um músico, mas seja um músico que ama a Deus e tem fome e sede de estar na presença dele. E isso vai se refletir naquilo que você faz. Um outro cara que sempre fala sobre isso e que eu ouvi ele falar aqui em Santarém. Quem é? Calma, cara. É o Azaf. É o Azaf Borba, né? Ah, tá. O Azaf Borba. Esse eu sei quem é. Eu também sei quem ele é. Não, porque ele tá desde lá atrás. Se você não conhecer, não sei o que lá. E tem um cara e veio aqui. Eu falei, mas quem é finalmente? Pois é o Azaf. E o Azaf, é o Azaf Borba, não o Escavron. Não é o Escravon, né? É falar cabelo de fogo, mas não pode. Aí é bullying, né? Mas aí o que acontece? Mas o Azaf Borba vai dizer aqui, e essa é a premissa geral, o individual ele vai gerar o público. Yes. Se o músico ele não se dedica. O Azaf Borba ele é uma referência para todos. Ele é o papa da música né? congregacional. Eu lembro, pastor, só para encerrar sobre o Azaf Borba, né? Que eu estava assistindo um programa dele há muitos anos atrás, né? Que ele apareceu num programa de entrevistas. Aí a entrevistadora perguntou para ele qual é o seu legado, né? Aí ele ficou, e eu sempre falo muito sobre isso. Ele falou, meu legado hoje, porque a gente começou lá na década de 80, era tudo muito difícil para quem fosse fazer música cristã. Meu legado hoje para a nova geração é um caminho aberto, né? É uma trilha que eles possam chegar até onde eu estou e ir mais longe do que eu vou chegar, né? Para a geração que está vindo. Eu vi o Azaf ao vivo quando eu era adolescente, cara, lá em Florianópolis. Eu vi Deixa eu ver se vocês são antigos mesmo. Eu vi ele aqui em Santarém. Uma música assim. Lá, 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 lá. Meio judaica, né? Aqui, ó. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. O programa está ótimo.
Está sendo muito legal rever essas entrevistas. Mas antes de continuar, eu gostaria de te incentivar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, siga-nos nas nossas redes sociais e sempre que possível esteja compartilhando o link e informando para geral que você está acompanhando o programa ANW. Uma das veias, né, uma das temáticas mais importantes que nós sempre procuramos bater aqui é a questão do empreendedorismo. E nós recebemos dois entrevistados esse ano que trataram, que trataram a questão de superação e de empreendedorismo. E nós queremos que você relembre deles. Um é a Valda Batatinha e o outro é o Forta. Eu acredito, e eu tenho falado muito sobre isso quando tenho oportunidade, sobre os 3 pilares da prosperidade financeira. O primeiro pilar é o trabalho. O segundo é a fidelidade a Deus. E o terceiro é a boa administração. E não nessa ordem, porque tanto faz, porque os 3 são importantes e se faltar qualquer um, você não consegue viver a prosperidade plena, a prosperidade que Deus quer que nós tenhamos. Aí que você está me dizendo que vocês tinham muito trabalho, muitas frentes de trabalho, e o trabalho trazia resultado, rendia o dinheiro, né? Vocês conseguiam monetizar, mas você disse agora que faltavam os outros 2 pilares. Então era tipo o tripé ali da câmera, como se faltasse 2 pernas, ela nunca ia ficar de pé assim, né? Porque faltava fidelidade a Deus, você disse, e faltava uma boa administração. Vocês não administravam bem. Não. E aí? Aí vocês trabalhavam, via o dinheiro ali, mas não durava muito tempo. Como é que você se sentiu em relação a isso? Frustrados. Então, o meu emocional estava assim, não tinha sido tratado, entendeu? A partir do momento que 2018 eu engravidei, tive a minha filha, perdi ela com 8 meses, aí que o emocional ficou mesmo abalado. Então, eu lembro que a gente fazia inscrição para participar do conferência, MDA, e não dávamos, porque a gente estava voltado para o trabalho, então nós éramos escravos do trabalho. E quando eu perdi a minha filha, 6 meses depois eu perdi meu pai, que era a nossa base, nosso amigo. Foram 2 impactos fortes, né? Muito forte. 6 meses depois eu recebi um diagnóstico de morte, que eu estava assim com o meu pâncreas funcionando só 20%. E eu disse, espera aí, calma, então vamos parar, sabe? Em que ano foi isso? 2019. 2019. Aí o que eu fiz? Digo, Senhor, me dá uma nova chance, Deus. Eu orei para Deus lá no meu quarto. Deus, me dá uma nova chance de eu viver, de eu aproveitar, Senhor. Eu tenho trabalhado tanto, mas não tenho usufruído de nada. Aí nós fomos fazer a conferência MDA lá na Barra da Tijuca, lá na Igreja Atitude do pastor... MDA Brasil. MDA Brasil. E fomos, eu e meu marido, e lá foi um divisor de água para nós. Então, a partir daquele momento, eu disse, Deus, me dá uma nova chance da gente recomeçar a ter um relacionamento melhor com os nossos filhos, de eu te servir melhor. E, a partir daquele momento, Deus foi... Chegou a pandemia 2020, né? E a gente já estava em casa, já estávamos mais descansados, já estávamos... colocamos o altar em ordem, colocamos a nossa vida em ordem familiar, restauramos o nosso casamento, que estava assim, em ponto de separação. E pedimos a Deus e fomos. Assim, eu me lembro que, no início da pandemia, o desespero bateu. Poxa, Deus, eu não tenho nenhuma reserva, assim, eu não estava preparada para isso. Deus, e agora? O que vai ser da gente? Como que a gente vai sobreviver? E o Abraão teve a ideia. Mãe, vamos vender marmita? Digo, vamos. Passei 3 dias chorando, pedindo a Deus uma direção, e Deus deu essa direção. E começamos a trabalhar ali, vendendo marmita. Trabalhávamos de manhã, de tarde e de noite. Em casa, né? Em casa. Porque não podia sair, não estava tudo fechado.
porque adquiri dívidas, e quando chegou as portas se fecharam, eu tinha compromissos que eu precisava honrar. Então, começamos a trabalhar e só tínhamos os carros. Tinha o carro do Abraão, o carro do meu marido, e aí a gente fazia entrega nos carros. Começou só nós em casa mesmo. A gente tinha a ideia de vender 10 marmitas por dia, estava suficiente, ia dar para a gente sobreviver ali diante daquela pandemia. E fomos trabalhando, e eu acho que sim, na primeira semana a gente vendeu mais de... Chegavam os pedidos, 40, 50 marmitas, aí o Abraão, bora, mãe, bora. E como é que vocês fizeram para divulgar essa nova forma de vender alimentação? Quando fechou o comércio, o Abraão ele já empreendia no iFood com os hambúrgueres dele. Ele já tinha uma conta no iFood lá? Já tinha. Da hamburgueria dele? Da hamburgueria dele. Então, ele foi fazendo toda essa parte de logística. Foi ele que criou o negócio. Uhum. Então, nós éramos funcionários dele. O pai era entregador e eu a cozinheira. Eu sempre brinco com ele. E aí a gente foi melhorando os pratos, foi melhorando. Aí vocês pensavam em vender 10, era o ideal, assim, o que vocês precisavam para, pelo menos, sobreviver, mas vocês foram surpreendidos, então, porque foi muito mais, né? Foi muito mais. Na primeira semana já passou essa meta? Passou. Passou porque estava assim, tudo fechado, né? Só que tinha pessoas que estavam em casa e trabalhavam nos hospitais, nas delegacias. Então, elas pediam para a gente, ligavam. Sim. E depois, mesmo diante de todos os empreendimentos de alimentação migrando para o iFood, nós continuávamos de pé, porque o Abraão também teve a ideia de não cobrar taxa. De entrega? De entrega. Estava no preço da marmita. No preço da marmita. Então, estava todo mundo já migrando para o iFood, mas mesmo assim a gente permaneceu. O Abraão, ele empreendedor. Tem uma mentalidade boa para o negócio, né? Tem. E foi ele que nos ajudou ali. Ele disse assim, mãe, vai fechar a cidade e o que eu tenho é isso aqui. Ele tinha uns recursos dele mesmo e disse, está aqui, vamos trabalhar. Digo, vamos, meu filho. Você topa? Topa. Então, a gente começou a trabalhar junto. E aí ele foi tendo ideias também, melhorando. Aí nós criamos a segunda marmitaria. Qual é o nome da marmitaria? Vamos aproveitar e fazer uma propaganda logo aqui. A dele era Sabores do Tapajós, né? Então, ainda está no iFood, ela? Tá Sabores do Tapajós. Depois fala para mandar o logotipo que a gente põe aqui na edição. Tá bom. Telefone e tal, o iFood. Depois ele teve a ideia de fazer marmitaria Tapajós. Aí nós criamos a marmitaria Anas. Então, 3 marmitarias. Aí as meninas, nisso aí, elas já vendiam sobremesas. A Ana, ela sempre foi muito empreendedora. E aí ela dizia, mãe, eu posso fazer? Eu dizia, vamos. A Ana de 15. A Ana de 15. Mãe, e ela vendia onde as sobremesas? Na escola, na igreja, divulgava os cupcakes dela, os bolos. Então, ela pegava a receita da internet, fazia e divulgava os chocolates, entendeu? Ela queria ter o dinheiro dela. Ela viu o Abraão fazendo, empreendendo, e ela queria. E, nisso, ela puxa a irmã dela também para a empresa. E aí, elas criam a empresa dela, Anas Doces. As duas são Ana, não? Só uma. As duas são. Então, por isso está no plural. Anas Doces, Ana Vitória e Ana Nicole. Que legal. E aí elas foram, e a gente foi, ajudávamos, e, de repente, a gente viu que elas, sabe, tinham esse sonho de empreender, de ganhar, de ter o delas. E a gente sempre incentivou, a gente nunca limitou. Então, dentro da família hoje, vocês têm 4 empresas. 3 marmitarias e a Anas Doces. Anas Doces. E elas foram, assim, na primeira semana, que era a semana da Páscoa, que elas venderam, assim, mais de R$1.000. E a gente, nossa, dá doce. Então, investe, mãe, compra isso, compra barra de chocolate, precisa disso. Vamos lá, filha, estamos dentro. E fomos expandindo, pastor. E continua hoje?
Continua. As 4 empresas funcionando simultaneamente. Continua. Como é que vocês dão conta de atender tudo assim? Deus nos deu essa graça, essa capacidade. O Abraão administra, as meninas, elas fazem a parte de pegar pedido, a Vitória, ela fica no computador. A primeira pergunta, por que Forta? Da onde veio Forta? Então, por que Forta, Francisco? Então, Forta porque eu sou de Fortaleza, né? Assim, Fortaleza. E logo quando eu cheguei era Fortaleza, me chamava de Fortaleza. E aí depois o povo abreviou, né? Galera, nem me recordo quando é que foi abreviado aí, mas eu sei que foi abreviado porque eu lembro que ainda criança, eu lembro que o pessoal me chamava de ou Fortaleza ou Ceará. Chegou criança em Santarém? Cheguei, eu ia fazer 8 anos. Eu sou filho mais velho de 3 irmãos, né? Tenho uma irmã que mora na Argentina, casada. Tenho um irmão que mora em Fortaleza ainda. Ele morou um tempo em São Paulo, não deu muito certo lá e hoje ele está em Fortaleza. E então, quando eu cheguei aqui, eu ia fazer 8 anos de idade. A gente veio corrido, né? Do nosso pai. Minha mãe é separada do meu pai. É uma história assim interessante. Um pouco triste, mas muito interessante. Minha mãe foi passar um final de semana com os pais dela, que moravam numa cidadezinha próxima de Fortaleza, que nós somos de Fortaleza, capital. Então, meu pai era um cara muito problemático com droga e tráfico e aquela coisa errada ali do mundo, né? E parece que minha mãe não retornou para a cidade, para a capital, no dia combinado com ele. Então, nesse dia ele estava muito bêbado, né? E ele tentou matar minha mãe nessa noite. Então, a gente teve que se esconder para que ele não pegasse tanto minha mãe quanto nós, né? Ele estava muito bêbado e muito drogado. Então, a gente se escondeu atrás de umas bananeiras que tinha no quintal da casa, né? E essa cena eu me lembro, inclusive, durante todos esses anos eu nunca tinha comentado com a minha mãe justamente esse assunto, né? Essa cena que ficou na minha mente. E há uns 3 meses atrás a minha mãe apareceu de supetão assim no meu escritório, eu estava com mais 2 funcionários e a gente acabou tocando no assunto. Ela que puxou o assunto e eu acabei perguntando se isso era da minha cabeça ou se realmente isso tinha existido, né? Porque eu me lembro eu atrás das bananeiras, escondido para que nosso pai não nos matassem. Ele com uma faca muito grande na mão atrás da gente, né, cara? Meu Deus, assim, cara. Fissurado, querendo matar os 3 filhos e a mulher, né? No caso, minha mãe. Então, eu lembro que a minha mãe me ajudou a subir o muro. E eu subi o muro com 7 anos. E eu não lembro como eu pulei esse muro. E eu saí na rua correndo atrás de um carro. E ali eu peguei um táxi, expliquei a situação, eu chorando na rua, o táxi parou e quando o táxi vem em direção à minha casa, minha mãe já vinha com meus 2 irmãos e ali a gente fugiu para nunca mais botar o pé lá. Cara, que história. Então, aí ela correu para casa de uma tia, nós de lá de manhã cedo, essa tia dela já colocou a gente num ônibus e nós viajamos, aliás, 7 dias e 7 noites. Eu e minha irmã escondido dentro de uma caixa de papelão embaixo do banco do ônibus e a gente comendo frango, minha mãe botava frango por baixo do banco, né? Então 7 dias e 7 noites escondido ali embaixo dessa caixa que a gente veio parar com a roupa que eu saí de Fortaleza, só com short, descalço e sem camisa, uma bermudinha, a mesma roupa, eu cheguei aqui. Porque não tinha dinheiro de comprar passagem? Não tinha dinheiro, a gente veio de favor, né? Só a tua mãe sentada e vocês embaixo do banco. Embaixo do banco e o meu irmão mais novo no colo, né? Ele era de colo. Então nós chegamos aqui em 81. Uma semana depois eu fui pra rua vender chopinho, né? Aquele sangue de morcego, chopinho de uva, né? É uva, né? Sangue de morcego que já foi lanche em muita célula, né? Foi isso. Eu nunca tinha ouvido falar sangue de morcego. Não. Era um kisuke, cara. Sim, eu aprendi o sangue de morcego com o pastor Geraldo. Ah, é? Falava,
Sangue de morcego. Então fui pra rua vender. Um pacotinho fazia um montão, né? Isso. Vendi muito cremoso e chopinho, tapioquinha na rua. Normalmente, quem chega a um patamar assim, de empreender e se tornar um empresário, cara, é muito corriqueira esse fator de vender coisas na rua. Já vieram vários aqui, cara, que contaram esse fato em comum. Eu acho que o Vanderlei, da Delta, se eu não me engano, eu já conversei, não veio aqui ainda, vai vir. Se eu não me engano, pode ser que sim. O irmão Augusto, da Masa, e vários outros. É impressionante que essa venda de rua já transformou muitas pessoas comuns em grandes empresários. Grandes empresários, verdade. Eu quero dar um pulo, aproveitar que você está homenageando aí o Sérgio Kadosh, né? Rapaz, essa pergunta. Esse cara é muito preparado, né? Ele vem pro dia da entrevista com a camisa do Sérgio Kadosh. E a gente quer saber, né, Adilson, sobre o Sérgio Kadosh, que já é um projeto atual. Como é que está? Quais são os planos? Como é que nasceu isso? E aproveitar também, porque o Forte é um empreendedor também, é um empresário hoje de sucesso, posso colocar assim. O que ele conseguiu aplicar disso, do que ele trouxe para essa área empresarial, né? Porque teve uma época que você ficou tempo integral, né? Mas depois, hoje você está como empresário, mas fala do Sérgio Kadosh, que faz parte disso também, né? Então vamos elencar, então. Fala da questão então empresarial, depois a gente termina com o Sérgio Kadosh. Legal. Então, todos os anos depois do congresso, eu ia tirar minhas férias em Fortaleza. Meu irmão estava lá e a gente dando um suportezinho para ele lá, então uma vez por ano eu ia lá. E numa dessa ele precisando trabalhar, eu motivei ele a entrar numa área que me chamou a atenção, cara, da construção civil, né? No ramo de gesso. E aí eu falei, não, aprende aí que eu arrumo uma grana pra gente abrir aqui. E aí fui juntando um dinheiro e abri lá em Fortaleza uma empresa de gesso lá para ele tocar. E aí assim foi, um ano depois, ele trabalhando numa empresa, a gente abriu primeiro lá. E aí depois eu comecei a sonhar em trazer isso para Santarém. Já tinha algumas empresas aqui, umas 3 empresas. Hoje está igual farmácia, cada esquina tem uma. Farmácia e posto de gasolina. Santarém tem muita. Então, na época que eu quis trazer para Santarém... Distribuidora de bebida, infelizmente, está pipocando. E aí eu falei, pai, vou levar isso para Santarém. Só que já tinha uns 3 empresas aqui. E aí, tudo muito caro para cá, né? Mais distante, você tem que comprar em Pernambuco a matéria-prima. E com muita luta depois eu abri, comecei com a empresa bem simplesinha mesmo, bem simplesinha, uns cavaletezinhos ali de madeira, 2 espátulas, bem simplesinho, só para começar. Eu comecei no corredor da minha casa, o corredor da minha casa tem 1,10 m de largura. Apertadão. Dá mal para passar pelo lado. Isso, até para fabricar as molduras, 2 pessoas tem que ter a bancada de 70 centímetros, com mais uma pessoa trabalhando, uma segunda pessoa não passaria. E assim eu comecei. E os caras que começaram comigo, eu abri essa empresa para mim, num futuro bem próximo, passar ela para um discípulo. A ideia era passar para ele e dar para ele a empresa, porque esse cara já caminhava comigo há muito tempo. E depois eu fui saber que esse próprio cara que eu estava tentando ajudar, o cara, nas reuniões, era ele e mais 2 funcionários, eram 3. E aí eu reunia com eles, trazendo os sonhos. Olha, eu estou sonhando aqui, um dia a empresa vai ter um carrinho, um dia a gente vai fabricar placa e tudo mais. Quando eu virava a costa, o cara, rapaz, isso aí é só balela, isso aí é conversa só para segurar a gente aqui. E aí uma vez chegou no meu ouvido, eu comecei a ficar meio de orelha em pé com esse camarada. E ele acabou saindo da empresa, acabou não dando certo a nossa caminhada, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. E aí eu fui investindo, a empresa hoje, ela há pouco tempo agora, a gente estava com 14 funcionários, a empresa hoje é uma empresa muito conhecida, a Gesfor, né? Muito conhecida na cidade, a gente presta serviço para grandes construtoras, inclusive a Ambev, é uma obra aí bem grande aqui na Fernando Guilhom, foi nós que fizemos. Pegou também, eles construíram em Itaituba, né? Sim, a Itaituba a gente não foi porque
tinha uma empresa lá fazendo um prédio, mas eu não sei te dizer se era a Jade, eu não sei bem. Sei que tinha uma empresa lá fazendo um prédio em Itaituba, então ficou mais em conta, porque essa empresa já estava com matéria, ia sobrar material desse prédio, e aí ficou mais em conta para eles fazerem por lá. Sim, aí veio também depois a vontade de minha esposa o sonho da minha esposa era ser caixa de supermercado. Eu falei, não, cara, eu sempre fui, desde criança, eu acredito que o empreender é muito difícil no Brasil, mas se você conseguir se organizar, você vai ter uma condição de vida melhor. Sim. Então, eu não queria que ela fosse trabalhar de carteira assinada. Então, a gente começou com um salãozinho em casa também, e hoje a gente tem um salão de beleza, já tem aí, acho que 18 anos esse salão, ela está no segmento. Meu Deus. E tenho também 2 lojas de confecção, né? Eu tenho uma loja no centro, eu entrei nesse ramo da confecção vai fazer 1 ano, deve ter uns 10 meses. Tenho uma loja no bairro, aqui na Nova República, né? A Renova Confecções, e tenho uma loja no centro de sócio com um discípulo. E a gente está trabalhando na marca do Kadosh, né? Estamos na luta aí para patentear, né? Primeira tentativa, nós estamos indo para a segunda tentativa, foi negada a primeira tentativa, porque já tem uma marca registrada como Kadosh. Mas não 7 Kadosh. Então a gente está nessa luta aí. E mesmo assim não aceitaram? Não aceitaram. Tem alguns detalhes aí na parte que eles podem... Desenrola isso aí, Edilson. Vou desenrolar, depois a gente conversa aí. Legal, me ajuda mesmo. E como está gravado, né? Aí agora já era, né? Agora já era. Está gravado, E esse ano foi um ano assim, um privilégio muito grande aqui no NW, que nós recebemos grandes homens e mulheres de Deus. Na verdade, assim, a Bíblia diz da honra quem honra merece, e nós tivemos a oportunidade assim, única de receber aqui o pastor Paulo e a pastora Rebeca, que são os nossos líderes na Paz International, na Missão Paz, que agora é Paz International, e são os supervisores das Paz Churches no Brasil e ao redor do mundo. Então eles estiveram aqui em momentos diferentes e trouxeram um pouco da sua experiência de missão, família, ficou muito legal. Nós também tivemos assim o privilégio de receber aqui também o Nate e a Ruth, que são o Nate Hurter e a Ruth, que são missionários no Japão. Eles também compartilharam um pouco daquilo que Deus tem feito na vida deles lá, um pouquinho só, mas assim, é incrível o que Deus tem feito lá na vida deles, e foi uma entrevista muito legal. E além disso, nós tivemos também a oportunidade de receber o pastor Tel Hayashi e o pastor Lucínio, no período que eles estiveram aqui para ministrar no Difflin Global, e agora, mais recente, no final do ano, nós também pudemos entrevistar o pastor Luciano Subirá. Pastor, e quantos anos, então, levou o senhor já trabalhando com o pastor Lucas? Sim. Na missão Projeto Amazônia, né? E que é a Missão Paz, agora a Paz International, até haver a transição, porque houve o falecimento dele. Sim. Eu queria que o senhor falasse do momento do falecimento dele, que deve ter sido bem duro para todo mundo. Sim. E para vocês como parentes e muito próximos, trabalhando, e era o líder, era o visionário, era aquele que estava na frente. E para o senhor assumir, qual foi, assim, quando veio a notícia que o senhor era a pessoa cogitada para assumir, como é que foi teu sentimento? Sim. Aquele fim de semana, Rebeca saiu, tinha uma equipe americana que chegou, e Rebeca acompanhava essa equipe para Ribeirinho, para a obra lá. E eu falei, Rebeca, eu não vou, porque eu quero tempo com meu filho, com Paulinho. Você leva as meninas, eu quero tempo pai com filho. Então, aquele fim de semana, marquei para Paulinho e eu. E eu lembro que eu estava sentado lá em casa, a Paulinho tinha dormido e eu estava lendo a minha Bíblia. De repente, as Ruth e Beth batendo na porta e tudo, eu abri, o que está acontecendo? O tio Lucas morreu e eles não acharam o corpo. Mas o quê? E foi tão surreal que ele morreu e fui lá fora. Eu estava tendo uma festa lá na Maloca para aniversário da Andreia, né?
Andréia, a pastora Andréia? Ele tinha, não foi aniversário dela, mas foi adiantado, adiado. Iam comemorar. Comemorar. Tinha essa coisa acontecendo. E eu tinha outro evento, me perdoe, eu estou um pouco confuso aqui, mas a qualquer jeito, Rebeca chegou lá e ela estava falando com Cristina sobre que Lucas tinha morrido, eles não acharam o corpo naquele momento. Ela que deu a notícia. Então, finalmente acharam o corpo dela, que o avião dele caiu em Lago Grande e foi embaixo da água e demorou para achar. Mas aquele foi um grande pesadelo para todos nós, que acho que foi o pior dia das nossas vidas, naquele momento. E nós tínhamos o enterro e tudo, né? E os pais do Lucas estavam sendo tratados aqui de saúde nos Estados Unidos e nem foram lá para o enterro e tudo. Foi choque para a família, nós nem estávamos juntos com eles. E então depois o que vai acontecer agora? E com muitas organizações, quando o fundador morre, muitas vezes aquela organização também vai para o fundo, né? Que depende daquele homem. Verdade. Mas pelo nosso sistema de discipulado, de treinamento de líderes, sempre treinando líderes, nossa organização cresceu. Todo mundo aceitou esse desafio, nós não aceitamos derrota e esses obreiros e tudo tomaram a posse da visão mesmo e nós começamos a crescer. Mas para mim, em particular, que antes da morte do Lucas, eu sou engenheiro, eu informatizei a missão, eu estava responsável por toda a administração da missão, eu aprendi a fazer operar nossa gráfica, aprendi tudo sobre gráfica e tudo, estava responsável para gráfica. Na igreja, estava sendo usado no louvor e adoração. Pastor Eva estava planejando me colocar como pastor administrativo da igreja. Nós estávamos trabalhando casais. Eu estava tendo tão realizado meu chamado, sendo usado e a pastora Rebeca no Ribeirinho, como enfermeira. Estava tudo indo muito bem, né? Tudo muito bem, né? E de um dia para outro, tudo mudou. E quando chega, quem vai liderar agora, nós decidimos vai ser a equipe de Cristina, Rebeca e eu, como o chefe, né, de líder da equipe. Mas eu senti como alguém me tinha jogado no mar sem salva-vida, sem saber como nadar. Imagina. E eu falei, se essa é a escolha de homens, eu não estou interessado. Se esse é planos de Deus, tá bom, porque realmente eu estava sentindo tão inconfortável, eu estava sentindo tão realizado antes, e agora estou numa área que eu não tenho tanta experiência e tudo, né? Então eu busquei a Deus, tirei tempo para buscar a Deus. E eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, até visitei a igreja de Randy Clark naquela época, e tinha uma conferência lá, e pessoas que nem me conheceram chegaram para mim com palavras, confirmando as coisas, né? Confirmando que Deus estava já plantando no meu coração sobre esse papel. E quando eu cheguei no Brasil, de novo, eu sentei com outro homem de Deus, tipo de profeta, apóstolo, profeta. Nós sentamos lá e ele olhou para mim e falou, Paulo, eu vejo como você como o rei Saul. Você foi escolhido, foi ungido, mas está escondendo na bagagem. Precisa sair. E realmente aquela foi meu coração, porque pessoas falaram que Lucas falou, não vamos fazer isso. Eu falei, mas Lucas nunca falou comigo. Rebeca e eu reunimos com Lucas toda manhã, às 4:30 da manhã, todos os dias, para orar, falar sobre as coisas da missão e tudo, né? Então, eu conheci o dia a dia do Lucas. Então, nesses primeiros dias, eu estava, tá bom, pessoas estão falando, Lucas disse, nós vamos nessa direção, outras coisas. Mas, finalmente, quando esse profeta falou para mim, preciso sair da bagagem, é como Moisés morreu, Josué está na frente agora, né? Eu não sou Moisés, eu sou Josué. E realmente comecei a tomar liderança, fiz algumas decisões no mundo financeiro,
financeiro seria suicídio, que tinham 2 organizações grandes que estavam contribuindo para a paz. E eu visitei eles, mas com tanto dinheiro, eles quiseram controlar nossa visão, né, influenciar nossa visão. Eu cortei com os 2, que eu falei, paz tem seu próprio, Lucas tinha essa visão, nessa nossa visão que nós temos, não é para ganhar almas, é para fazer discípulos. Vamos ganhar almas, mas para fazer discípulos. E naquela época, quando Lucas morreu, naquele julho de 1994, entrou o real. O valor do dólar caiu para metade. Eu falei com o Lucas naquele mês, eu falei, Lucas, precisamos fazer algo. Nós estamos gastando muito mais do que está entrando, agora precisa fazer algo. E o próximo mês ele vai para o céu, e ele foi a pessoa que levantou fundos para a missão. Irmãos, nós passamos um momento difícil, mas Deus estava tão fiel. E quando eu realmente focalizar a nossa visão, nós estabelecemos os valores, a visão, a missão, tudo, que realmente Deus, com visão, quem vem com provisão. E nós vimos a mão de Deus operando a nosso favor. Então foi uma transição difícil para mim, mas Deus tem desenvolvido essa área de liderança e tudo. Eu tenho visto Deus operar em tantas maneiras. Como a senhora consegue manter? A senhora fez mesmo esse compromisso, ou é algum voto, ou só decidiu, não, esse é o caminho que eu quero seguir até Jesus voltar? Porque ela disse que parece que todo dia uma refeição, pelo menos, a senhora não... Então, isso o que aconteceu anos atrás já, quando nossos filhos ainda eram pequenos, eu senti muito desejo de ter um jejum, assim, por cada filho, né? Assim, tipo assim, cada dia eu queria tirar um jejum por cada filho. E são 4, né? Aí também eu queria tirar um jejum também pelos meus pais. Pronto. Então, aí já eram 5 dias da semana. Então, e também nesse tempo eu li um livro do Kenneth Hagin sobre o jejum. E aquilo me ajudou muito, que ele falou assim, ele falou assim, eu não sou tanto de jejuar assim, tantos dias completos, apesar do fato que a nossa igreja fazemos isso, estamos agora num jejum por causa da eleição, né? Mas aí ele falou que o que ele faz, ele vivia uma vida de jejum, no sentido de que nunca comer até estar assim cheio demais, entende? Sempre assim, sempre um pouquinho moderado. Então, com aquilo eu assim decidi tirar a refeição, o café da manhã, que para mim era o mais fácil, era tirar o café da manhã. Então, isso já faz anos, né? Então aí eu já tenho costume mesmo de tirar uma refeição por dia. E quando a gente, assim, não sou religiosa no sentido de que se a gente for fazer um café da manhã, não como, não, nada assim. Mas, assim, é um propósito comigo mesmo, né? Até também porque eu acho que, para a saúde, eu acho que, até como pastora, é tão importante a gente cuidar também do nosso corpo, né? Se eu quero viver até 120 anos, ou quero viver uma vida que vou algum dia, talvez, ser mártir, eu quero morrer bem, entende? Então, eu sinto também que nunca quero morrer por doença, por alguma coisa assim, porque não cuidei da minha saúde. Então, eu tenho uma prática já de exercício todos os dias, né? Eu tenho essa prática, na minha salinha de oração, eu tenho meus pesos lá, que eu levanto meus pesos todos os dias, faço flexões, danço para Jesus, eu coloco a música, né, para adorar a Deus, aproveito enquanto estou adorando e estou dançando. Está se exercitando, né? Estou exercitando. Então, espírito, alma e corpo. É, isso mesmo. Então, são práticas que eu já venho há anos, né, para poder para mim mesma, né, para minha própria saúde e também para Jesus, né, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu quero que ele tenha orgulho do templo dele, né? Então, legal. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, né, Adilson? Brevíssimo.
Estamos com a pastora Rebeca. Pessoal, essa entrevista, a gente está até tendo dificuldade, eu acho, de... Bom, eu acho que dos grandes segredos, que não é segredo, é que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Também a Bíblia diz várias vezes, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Então, uma coisa que nós somos um povo alegre, né? Afinal das contas, nós somos o povo mais alegre do mundo, porque nossa alegria não depende de circunstâncias, né? A nossa alegria é baseada em Jesus. Então, é a alegria do Senhor que nos fortalece, que nos dá. Então, para mim, isso era sempre muito importante, de manter um ambiente muito alegre no nosso lar. Tanto que nós tínhamos uma oração que eu tinha inventado, que eu fazia sobre cada criança toda noite antes delas dormirem. E a oração era em inglês, eu vou até falar em inglês, depois eu traduzo, mas era assim: Dear Jesus, bless my child, help him have a good night's sleep and wake up happy praising you. In Jesus' name, amen. Então, que era: querido Jesus, abençoe meu filho, ajude-o a ter uma boa noite de descanso e a acordar alegre, louvando o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, aí, de manhã, quando eles acordavam, a primeira coisa que eu sempre perguntava é: você acordou alegre, louvando Jesus? E eu queria sempre ver um sorriso. Porque uma das maneiras da gente saber se a pessoa está alegre ou não é pelo sorriso, né? Então, em casa a gente... Não, eu falei assim: eu quero ver o sorriso. Você falou assim: não, assim não vale, né? Tem que ser com sorriso. Aí, né? Então, a gente cultivava muito isso, aquela alegria. Eu sei que nós, os pais, somos quem estabelecemos o ambiente do lar, né? E eu acho tão importante o ambiente do lar ser um ambiente sempre alegre. Cara, a questão de legado é muito importante, né? A gente é brasileiro e nós, como característico brasileiro, não fala muito sobre legado. A gente não valoriza tanto história. Você vai para países fora do Brasil, especialmente assim, Europa, assim, o pessoal dá muito valor à história, a legado, né? E eu diria que também, na minha questão, o Japão, né? O Oriente, né? A Ásia, a gente dá muito valor a isso. Então, eu fui criado escutando histórias do meu avô. Eu ia para casa da minha tia, lá com meus primos, minha tia sempre estava botando a história do meu avô aqui e ali. Era uma coisa parte do nosso dia a dia, do meu bisavô e tudo mais, entendeu? Então, pra gente, assim, eu começo o ministério em 2008 com o Dunamis e também assumimos, eu e Júnior, a igreja em 2013, com o entendimento que a gente não começou nada. Um entendimento pleno. Por mais que o Dunamis eu fundei, eu sei que eu estou dando sequência a um legado. Então, para mim, assim, traz número 1, temor. Eu não quero zoar tudo no meu turno. Entendeu? Então, tipo, imagina, o cara vem trazendo, e daí passa pro outro, depois passa o outro, daí chega na tua vez, você cateizou tudo, né? É a história do filho de Israel, né? É isso aí. Fulano fez o que era agradável a Deus. Exato. Fulano não. Exatamente. Então eu não quero ser a geração que vai pisar no pudim, entendeu? Então eu quero manter a parada intacta. Então você carrega aquilo lá com temor, porque é um bastão que não é só teu. Eu deixei cair o bastão no chão, sou o único prejudicado. Não, você tem antepassados que falam assim: cara, ele se dedicou para isso, cara. Nossa vida foi para que você continuasse correndo. Então é o temor. Número 2 é a humildade, saber que os frutos que eu estou tendo agora provavelmente não são diretamente relacionados ao meu esforço, a minha semeadura. Provavelmente está sendo a colheita na minha geração de uma semeadura de gerações passadas. Então eu olho para a colheita e falo assim: glórias a Deus, Deus é bom, mas eu tenho que carregar isso com humildade. E terceiro, o entendimento que eu tenho que carregar isso para longo prazo. Porque isso aqui é um legado, é porque um avô meu, um bisavô meu, alguém, um antepassado, um pai espiritual de alguém lá atrás investiu a longo prazo e hoje eu estou experimentando. Então o que é que eu vou fazer para os meus filhos espirituais? O que eu vou fazer para os meus netos espirituais? Os meus filhos biológicos, meus netos biológicos? Eu tenho que ter uma visão que vai mais do que só
amanhã eu quero ter um ajuntamento irado. E muitas vezes eu tenho me preocupado porque eu vejo uma geração de jovens evangélicos hoje, líderes, que estão fazendo coisas só porque podem. Eu não quero fazer uma coisa só porque eu posso. Eu não quero fazer uma coisa só porque eu tenho uma oportunidade. Eu quero fazer algo porque eu sei que é o propósito de Deus. Então, eu não vou simplesmente, sei lá, fazer uma conferência só porque pode, ou uma escola de mim só porque pode, ou plantar uma só porque pode. Não, Deus, qual que é o teu propósito nisso? Eu quero escutar, então é isso. Porque se eu faço isso, eu dou sequência àquilo que já foi feito. Então, isso traz temor para mim. O que você enxerga daqui para frente? Você tem uma visão ainda para os jovens, né? Já que a gente quebrou alguns paradigmas e veio se mover. O que você sente desse tempo agora que a gente está vivendo para a geração de jovens? Minha mãe era professora de história. Minha mãe me contou o seguinte: meu filho, toda vez que o mundo passa uma situação muito grave, logo depois Deus faz coisas muito grandes. Nós acabamos de viver algo muito grave. Eu acredito que nós vamos viver algo agora como nós nunca vimos na história do Brasil. O Brasil, hoje, de cada 5 pratos de comida do mundo, 1 sai do Brasil. Só que isso está virando verdade espiritualmente. O Brasil está atendendo a fome espiritual das nações. Quem vai levar? Essa geração. Essa geração que os nossos avós, pais e agora nós, os filhos estão plantando e os netos que estão chegando, eles vão levar. E eu estou falando de algo assim, não estou falando 20 anos, 30 anos, eu estou falando já, é o agora. Eu sinto uma pressa de Deus muito grande. Então, alguns que abriram caminhos lá atrás, dentre eles, a gente hoje a nossa alegria não é marcar gol, é tocar para quem está marcando gol. Então, às vezes tem uma competição boba. Quem tem mais seguidor? Isso é irrelevante. Quem está pregando em maior congresso? Isso não. A Bíblia, João fala, não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Então, ver essa nova geração brasileira explodindo, que é o que nós estamos vendo, vamos ver. O Diflin é prova disso. O Diflin é prova, nós estamos em Santarém. Vamos dizer, Deus pegou uma cidade que a menos provável, pegou um povo menos provável, um difícil acesso, e falou assim, deixa eu mostrar o meu poder. E fez o que fez aqui, e o mundo inteiro falou para lá. Você sabe da Igreja da Paz de lá de Santarém? E o povo quer ver. Onde eu vou nas nações, é assim. Então, eu creio que nós estamos para viver agora aquele boom maior assim de Deus. Agora, o que foi interessante é com esse tempo, a gente começou o Paz Coffee Shop. A igreja estava assim, fortalecendo. E nessa época também começamos Life in Japan. Aí foi crescendo. Aí faz 2 anos e meio que Covid começou. E tudo lá parou, talvez igual aqui, né? Mas parou, a gente não estava indo para a igreja mais. Mas a gente não tinha nada online. A gente não fez nada online com a igreja. É o Felipe, tá, gente? Então, nós tínhamos que começar o nosso culto online para a Paz Church, lá no Japão. Mas isso foi até Deus usou Covid para que a gente começasse com isso, porque agora a gente está vinculando o Life in Japan com Paz Church Online e temos pessoas chegando assim para assistir online. Como que vocês estão fazendo esse vínculo do canal que vocês têm com... Mas é importante explicar que o Life Japan é um canal do YouTube que o Nate criou, acho que tem 3 anos. 4 anos. 4 anos, que ele mostra o estilo de vida que eles... A vida no Japão, né? Que mostra o estilo de vida deles, como é o dia a dia deles. É um vlog, né? O estilo de vida deles, e aí eles vão associando com o que eles estão fazendo. Vai estar aparecendo o endereço do canal aí. O nome do canal, pessoal. E eu particularmente, como inscrito e como pessoa que acompanha, gente, é fantástico. Eu estava explicando aqui para eles, que mostra a vida deles de uma forma, como eles estão vivendo, a vida que eles têm vivido para Cristo e principalmente mostrando como eles têm afetado a vida das pessoas. E a gente nem tem, agora, eles estão explicando aqui para a gente nem tinha noção da proporção que isso está tomando
E pode continuar, Neide. Só porque você falou logo no Live Japan, eu falei, deixa eu logo explicar. Continua o contexto. Então, como é que você está vinculando com o canal online da igreja? E vocês podem aproveitar para contar alguns testemunhos do canal, do vlog, né? Do canal que vocês têm no YouTube, como realmente tem alcançado pessoas no Japão e fora do Japão, inclusive. Então, realmente começou porque a gente estava orando o que fazer no Japão. Então, quando a gente estava jejuando, orando, e Deus colocou no coração começar o YouTube. E eu pensei, puxa, mas qual vai ser o assunto? Porque tem que ter assunto que você pode fazer até, sabe? Tem muita coisa que tem que produzir. E Deus falou, a sua vida no Japão, a vida da sua família. Então, pronto, o nome já estava lá, Life in Japan. Então, a gente começou, mas demorou quase um ano de fazer, até tinha um vídeo que, assim, disparada. Aí, desde lá, a gente está fazendo toda semana, uma vez por semana. Qual foi esse primeiro vídeo que, assim, rompeu? Foi de Skytree. Então, o prédio mais alto no Japão. Ah, sim. Então, foi um videozinho. Vocês foram lá? Fomos lá com a família para... Assim, nada... pretencioso. Isso. Só a nossa família. Um passeio. Um passeio que a gente fez e, pum, foi assim e eu chocado. Puxa. Outras pessoas querem ver nosso vídeo? Verdade. E aí, nós continuamos a produzir e aí até chegou um vídeo porque nós colocamos os nossos filhos na escola japonesa. Na escola japonesa. E esse vídeo está chegando mais perto de 2 milhões de visualizações. Uau, incrível. E então, por que as pessoas querem saber? Por que não uma escola internacional assim? Ou particular, eles estão na escola pública. Então... Você acha que o interesse é mais dos japoneses querendo saber de filhos americanos na escola japonesa ou de estrangeiros querendo saber, assim... Não, é mais dos japoneses. Os japoneses querem saber como a pessoa de fora se enquadra ali. Agora, o que é muito interessante, porque eu já comecei a conhecer os outros YouTubers lá no Japão e conversando com eles, a maioria das pessoas que estão assistindo eles são de fora do Japão. Assim, os outros YouTubers. Sim. Os outros. Agora, nossa realidade é 80% das pessoas que estão assistindo são do Japão. E essa é a tua intenção, a intenção de vocês. Isso mesmo. É impressionante. Glória a Deus. E a gente estava orando, assim, o final do ano passado, a gente estava na igreja orando e pensando, puxa, como que seria para ver, porque é só meio de 1% que é cristão lá no Japão. A gente estava pensando, puxa, como que chegar a ter pelo menos 6%, né? Nem 6%, como? 0,5% agora. Então a gente está pensando, como que a gente chega a 0,6%? Aumentar um dígito. E a gente fez os cálculos, puxa, isso seria 120 mil pessoas. Mil. 120 mil. Mas meio por cento é de pessoas que já ouviram falar de Jesus ou que são cristãos? São cristãos. No país inteiro. Sim. Sabe? É um país de 120 milhões de pessoas. Então a gente fez os cálculos e eu pensei, é grande, muitas pessoas. É uma população grande, né? População grande para o espaço pequeno. Para um espaço pequeníssimo. Mas então, fez os cálculos, puxa, é muitas pessoas, 120 mil pessoas conhecer Jesus. Eu comecei a orar e Deus estava falando comigo, mas quantas pessoas estão inscritas no seu canal? E naquela época foi 96 mil, agora é muito mais. 130. Né? Mas Deus falando comigo, olha, é possível sim. É claro que só são inscritos lá, mas isso é a porta aberta para o evangelho Mas chegar. o nosso trabalho, o mandamento para nós é pregar. Quem faz a obra é o Espírito Santo, isso né? Mesmo. Então... E aí, no meu coração, eu pensei, puxa, a gente está fazendo parte da história, assim, da igreja no Japão e com a equipe lá Storymaker. Que eu tenho uma filha, Débora, e assim, nós temos procurado introduzir nela essa questão
dessa cultura de leitura de livros, desde muito cedo. Hoje ela já leu, assim, obras como As Crônicas de Nárnia, está lendo a coleção da Anne, a gente vai introduzir outra coleção, já leu alguns clássicos, né? Já leu Peregrina. Então, assim, ela ama a leitura. E, lógico, a gente se baseou muito no testemunho do pastor Luciano Subirá, e que eu gostaria que ele falasse aqui, que talvez muitas pessoas não saibam, do que o pai dele fez com ele quando eles tinham, acho que 12 anos. Terrorismo. Que o pai dele fez com ele, mas quanto isso é importante, porque às vezes a gente acha que a pessoa é um super, assim, ungido, não que não seja, por favor, meu Deus, mas assim, mas que tudo tem um preço a ser pago, e o pastor Luciano, que assim, vem de graça, que vem só na escolha de Deus. Não, tem a nossa parte, né? Tem a nossa parte, né? Prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ele é muito nessa pegada. Bom, vamos lá. Eu estava na fase de pré-adolescência, já se tinha o hábito de leitura em casa, porque meu pai lia muito, minha mãe já tinha entrado no ritmo. Era uma outra época, a gente não tinha internet, né? Televisão não tinha tantas opções e nem... os valores eram outros, você não assistia qualquer coisa. Então, assim, o livro era uma alternativa ao tédio. Isso também precisa ser lembrado. Então, quando chegamos mais ou menos na fase de pré-adolescência, não é que nunca tinha lido, leitura bíblica, papai cobrava todo dia da gente, a gente lia os materiais, mas eu lembro de um dia que nós chegamos em casa e não tinha mais TV em casa. TV não era coisa grande naquela época, não. 20 polegadas era a maior tela que tinha e era de tubo, né? A nova geração nem sabe o que é isso. Sabe o que é isso. Não tinha, controle remoto. Acho que vale a pena você levantar, trocar o canal no seletor. Tinha um tal de horizontal e vertical. Para arrumar a imagem, às vezes aparecia metade de baixo para cima, metade de cima para baixo. O povo nem sabe. Fazia assim, tec. A gente ia colocar bombril na ponta da antena para ver se melhorava o sinal. Hoje ninguém sabe. Eu sou dessa época ainda. É impressionante. Mas chegamos, não tinha TV. E meu irmão mais velho pergunta, papai, cadê a TV? Ele diz, eu vendi. Só isso. E meu irmão, o senhor vai comprar outra? Ele, não. E ele arriscou, mas por que não? Que nem não era muito comum perguntar. Não. Filho não tirava satisfação com o pai. Lá em casa foi um pouco diferente. Só uma entrada. A gente morava no Rio de Janeiro, a gente era da Assembleia de Deus. Meu pai, Assembleia de Deus, muito ouvido, minha mãe, né? E a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro mais light. Meu pai militar foi para o Sul. No Sul, a Assembleia de Deus era pecado naquela igreja de televisão. Só que a gente não conseguia desfazer da televisão. Então a gente colocava num rackzinho que tinha rodinha. Quando apertava o interfone e era assim, um agente infiltrado, tinha que ter habilitação com a Gestapo. Com o hack da TV. Tirar da sala, colocar no quarto e pum, trancava lá a sala. Meu pai era para ter incentivado a gente ler mais, em vez de ficar desobedecendo o pastor. É lógico que ele tinha essa preocupação com o conteúdo também. Mas ele falou, não, vocês vão aprender a ler. Porque ele sabia que na falta de entretenimento, o tédio também teria sua contribuição. E aí ele baixou a portaria, falou, a partir de hoje vocês vão pegar um livro por semana na biblioteca da escola. E no início não foi aquela empolgação toda, mas o tédio teve sua contribuição e a gente começou a ler. E eu falo para as pessoas, tem gente que fala, mas eu não sou bom de leitura. Eu falo, não vai ficar nunca bom, você não treina. As pessoas só ficam boas treinando, né? Então, quanto mais a gente lia, mais você ia pegando o gosto, o ritmo, a velocidade. Então, de vez em quando, alguns amigos falam, pô, Luciano, você não lê inglês? Eu falo, cara, eu não leio. Aí eu falo assim, mas você tem um inglês razoável, apesar de não ser tão fluente. Eu falo, cara, mas eu tenho uma dinâmica de leitura que eu não consigo manter no inglês. Ficar parando para ver a palavra que eu não entendi. Expressões. Expressões, porque assim, o hábito de ter lido, de vez em quando ler uma coisa ou outra em espanhol, porque o espanhol eu consigo levar melhor, mas eu sinto a mesma coisa, parece que assim, eu não consigo ir no mesmo ritmo e velocidade. Então, de vez em quando a turma fala, mas você lê mais porque lê depressa. Eu falo, não, eu leio depressa porque eu li mais. É diferente, é o exercício, é o treino, né? Então, meu pai estabeleceu isso e a conta que a gente não fez, um ano tinha 52 semanas. Então, assim, era pelo menos 50 livros por ano. Às vezes o livro era menor, às vezes estava empolgado, lia mais, enquanto um irmão estava lendo um, outro estava lendo o outro, e a gente ficava contando, fazendo propaganda, queria trocar. Mas depois dos 15 anos, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu
peguei aquela paixão pela palavra, nenhum seminário, instituto bíblico, escola de ministério, que nem tinha muito dessas coisas na época, ninguém aceitava um aluno com menos de 18 anos. Como é que você fala para um moleque de 15 que ele tem que esperar 3 anos, para depois dos 3 entrar num curso de 4, para daqui 7 ele começar a fazer alguma coisa no ministério? Eu, com 15 e 7, era quase metade da minha vida, né? Então, assim, era um negócio absurdo. E outra, os adolescentes é tudo para ontem, né? Essa coisa de esperar, eu falei, vou esperar não. Eu posso esperar a hora de entrar, mas não de aprender. Então, já tinha o hábito da leitura, meu pai investia muito em literatura cristã, comecei a atacar os livros da biblioteca dele, um atrás do outro, né? Eu, honestamente, eu não sei quanto eu li. A parceria com o pastor Luciano rendeu alguns momentos engraçados aqui durante o ano, nos bastidores da nossa entrevista, até durante as entrevistas. Alguns desses momentos foram eternizados e vão ser mostrados agora para vocês. Deus foi tão bom comigo que olha a banda do meu casamento. O Nate no piano, Josias na guitarra, Jennifer no vocal. Uau! Eu respeito. Não vou falar os meus porque vai parecer que eu tô querendo competir contigo. Mas o meu foi só o Davi Sassi. E é verdade, mano. Eu não assisto dorama. Pessoal, coloca nos comentários se você acredita, o que você acha? Adilson assiste ou não dorama? Tá bom? E vamos colocar isso também no Instagram, uma enquete para saber o que vocês acham. Vou entregar a lista de quem assiste. No final, a Marta, a esposa dele, vai responder, depois de uma semana, vai responder a resposta certa. Several days later. Oi, gente. Aqui é a Marta, a esposa do Adilson, e eu tô aqui para responder a enquete se o Adilson assiste ou não dorama. Eu não assisto dorama. Não, gente. O Adilson não assiste dorama. Infelizmente. Uma super profissional, casada, cristã, mulher de Deus. E a gente vai tentar aprender com ela aqui e ter dicas. Você falou que não tinha aí, ó. Opa! Isso aí vai ter. Eu faço uma reivindicação disso. Take it for real, tá? Take it for real, tá? Yeah. Shady. Se o meu corpo ele é templo do Espírito Santo, né? Eu vou estar enchendo o meu corpo com açúcar, com gordura, com açúcar, com gordura. Pastor, não dá tempo de eu sair da sala, pastor. Desculpa aí, que gravar ele começou aí, gente. Então é isso, pessoal. Estamos terminando esse programa, a retrospectiva NW 2022. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, esse programa vai ficar lá no YouTube. Você pode compartilhar com pessoas depois, né? Nos marque nas redes sociais. E fica o nosso desejo de um 2023 assim, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da bênção de Deus. Muito obrigado pela sua companhia nesse ano e vamos lá, ano que vem tem mais. Pastor Luciano está de volta semana que vem. Valeu!